Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E aqui agora eu vou gravar uma videoaula para explicar um pouco mais sobre notação científica e as operações, para que vocês consigam fazer as duas atividades que estão pendentes lá no Classroom, tá bom? Então vamos lá. Para que serve a notação científica? A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Ela é frequentemente utilizada na química e na física. Então, vocês vão usar bastante isso no ensino médio, por isso que é tão importante aprender, tá? Então, vamos lá. Imaginem, olha esses números que grandes. Massa da Terra, velocidade da luz, unidade de massa atômica, a massa de elétron. Então, esses números têm um monte de algarismos. Então, a notação científica serve para a gente reduzir a escrita, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Nós já sabemos calcular algumas potências. Então, a gente sabe que 10 elevado a 1 é 10. A gente sabe que 10 elevado ao quadrado é 100, porque é 10 vezes 10. Então, aqui eu tenho expoente 2, então eu conto 2 zeros. E assim vai. 10 à quinta, 10 elevado a 11. Então, veja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. E os números pequenos também, menores do que 1. Então, ó, o que representa esse negativo? Significa que você está dividindo por 100. Então, quando você divide algo por 100, nós vamos ter duas casas depois da vírgula, certo? Olha aqui, ó. Aqui eu estou elevando a menos 7. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas depois da vírgula. Reparem que eu estou contando o 1, certo? Então, não é a quantidade de zeros, é a quantidade de casas depois da vírgula. É diferente do positivo. Quando é positivo, a gente conta a quantidade de zeros. Mais um exemplo. 10 elevado a menos 4. Então, são 4 casas depois da vírgula. Tá, mas olha só. Aqui só tinha números com 1, né? Com o primeiro algarismo 1. Pode ser que aconteça isso. 4.000. 4.000 a gente sabe que é 4 vezes 1.000. E o 1.000 eu já sei escrever como 10 ao cubo. Então, escrever desta forma aqui é a mesma coisa que dizer que você escreveu em notação científica. Então, está escrito na forma de notação científica. Olha outro exemplo. Tá vendo aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou pôr menos 5 e aqui eu vou colocar o 7 ao invés do 1. É o 7. Outro exemplo. 8, 3, 6, 9 zeros. Então, aqui eu vou utilizar o expoente positivo, correto? Então, quando é casas depois da vírgula, a gente usa negativo. Quando é casas para frente, quando é zeros que a gente conta, é positivo. Outro exemplo. Aqui, ó, negativo. 3 casas depois da vírgula, menos 3. Muito bem, aqui a gente tem 847. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Então, vai ficar 10 à sexta. Outro exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas depois da vírgula. Então, vai ficar menos 7. Só que tem uma coisa. Se vocês observarem, aqui só tem o 4 antes da multiplicação. Aqui tem o 7. Aqui tem o 8. Aqui tem o 5. Só que aqui, ó, tem 3 algarismos. O que acontece? Acontece que até aqui
estava escrito em forma de notação científica. Agora, esses dois últimos não estão. Por quê? Porque para estar escrito em forma de notação científica, só pode ter apenas um algarismo antes da vírgula. Então, o que a gente vai fazer? O seguinte, tá vendo esse número aqui, tá? 874? Eu preciso fazer com que fique só 8. Então, a vírgula é como se ela estivesse aqui. Eu quero que ela venha 2 casas para a esquerda. Ó, ela tá aqui no 4. Eu quero que ela venha aqui para o 8. Então, quando eu ando 2 casas para a esquerda, eu vou aumentar esse expoente. Vai ficar assim, ó. Repara. Tá vendo a vírgula que estava aqui no final, depois do 4? Ela andou 2 casas para a esquerda. E aí, o 6 aumentou 2 casas, foi para 8. E aqui vai acontecer exatamente o contrário. Aliás, desculpa, vai acontecer a mesma coisa. A vírgula tá aqui, no final do 3. Eu quero que ela venha parar aqui, ó. Então, ela vai andar 2 casas para a esquerda. O que eu vou fazer com esse expoente aqui? Somar 2. Vai ficar como? Assim. Cuidado, gente. Menos 7 mais 2 sobe para menos 5. Tá bom? Então, assim sim está escrito na forma de notação científica, porque tem apenas um algarismo antes da vírgula. Certo? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Como que eu escrevo agora esses exemplos que tinha lá no primeiro slide em notação científica? Eu vou contar a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Aí, eu já aproveito e vou contando as casas. 22, 23, 24. Por quê? Porque eu tenho que parar aqui. Lembra que só pode ter um número antes da vírgula, um algarismo. Então, vai ficar assim, ó. Ok? Então, veja que são 21 zeros e mais 3 casas. Por isso que ficou 24. Vamos ver esse. 3, 6, 7, 8. Parou aqui. Então, vai ficar 3 vezes 10 à oitava. Veja aqui agora. Aqui eu tenho um número muito pequeno. Olha quantas casas depois da vírgula tem. A vírgula vai sair daqui e vai chegar aqui. No primeiro número. No primeiro algarismo, para. Quanto que você vai andar? Aí você vai fazer as contas e você vai descobrir que você vai andar 24 casinhas. Daqui até aqui. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Você vai sair da vírgula para cá e vai andar até aqui. E aí, não esquece de colocar negativo, porque você tá andando com a... Porque o número, a gente tá contando casas depois da vírgula. Então, aqui é negativo. Vai ficar como aqui? Elevado a menos 28. Tranquilo? A gente pode também fazer adição, subtração, multiplicação e divisão com notação científica. Então, veja. Como que eu faria para somar esses dois números? Os dois números estão escritos em forma de notação científica. Tá vendo que aqui tá igual? Ó. Se tá igual o expoente, basta eu somar os números da frente. Então, basta eu somar aqui 5,4 mais 8,12. Tudo bem? Eu vou continuar num outro vídeo.